O meu nome é Lucas Castro, eu sou jovem aprendiz do Senac de Pelotas e eu vou falar sobre a CLT e como ela surgiu. Para começar, CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho. Ela é uma lei que se refere ao direito do trabalho. Ela foi criada através do Decreto-Lei nº 5.452, no dia 1º de maio de 1943, tendo sido sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas e pelo ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho, durante o período do Estado Novo. A CLT foi pivô da unificação legislativa trabalhista do Brasil. Há quem acredite que a CLT foi inspirada na Carta do Trabalho do governo italiano fascista de Benito Mussolini. Apesar das comparações, é clara a maior complexidade da CLT em relação à Carta do Trabalho italiana. Muitos também acreditam que a CLT surgiu após movimentos dos setores progressistas da sociedade brasileira, além, claro, das organizações trabalhadoras. Falando um pouco sobre a estrutura da CLT, vale ressaltar que ela tem só 8 capítulos, mas nesses 8 capítulos contém 922 artigos, todos eles a respeito dos direitos dos grupos trabalhistas aqui do Brasil. Neles pode encontrar várias informações, como por exemplo a duração da jornada de trabalho, o salário mínimo, as férias anuais e a proteção ao trabalho da mulher e do menor, além de itens como a previdência social e as regulamentações das classes trabalhadoras. Apesar de ter sido sancionada em 1943, a CLT ainda é muito debatida dentro do Brasil. Alguns consideram ela muito polêmica, mas a principal mudança que ela teve foi em 2017, quando o governo nacional aprovou a reforma trabalhista. Apesar disso, é necessário concordar que a CLT foi um marco histórico no que diz respeito ao direito dos trabalhadores. Embora se fale muito a respeito dos direitos trabalhistas, também é normal encontrar quem não os conhece ou quem tenha muitas dúvidas sobre as leis entre empregados e empregadores. Como eu havia dito, muitas pessoas criticam a CLT. Um deles foi Ariel Sayão, que falou que é notória a orientação política da Carta de 10 de novembro, chamada de autoritarismo e corporativismo, chegando a transcrever em literal tradução, no capítulo da Ordem Econômica, um dispositivo inteiro da Carta do Trabalho Italiana de 1927. Outros juristas argumentam também que as leis prejudicam os trabalhadores, porque aumentam o chamado custo Brasil, trazendo mais custos para as empresas e desestimulando as contratações e os investimentos. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas concluiu que as obrigações trabalhistas das empresas representam até 48% do custo de um empregado. Para os críticos, como o trabalho formal é caro, o trabalhador é jogado para o trabalho informal, já que as empresas não têm condições de arcar com todas as obrigações trabalhistas. Agora eu separei 12 pontos para vocês que existem na CLT e que eu considerei os mais importantes. O primeiro deles é a carteira de trabalho. Aí depois tem pagamento de salário, FGTS, jornada de trabalho, hora extra, férias anuais, período de descanso, 13º salário, licença maternidade ou paternidade também, vale alimentação e vale transporte, faltas permitidas no trabalho e o seguro-desemprego. Olá, me chamo Luísa Borges e eu sou jovem aprendiz do Senac Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Vim aqui falar um pouco sobre os direitos e deveres do trabalhador brasileiro, de acordo com a CLT, e qual a importância desses direitos e desses deveres. Bom, primeiramente eu vou falar sobre os deveres, porque ninguém tem direitos sem antes exercer os seus deveres. O primeiro dever seu é olhar todo o contrato antes de assinar. Você precisa estar ciente do que está escrito ali, porque a partir daquele momento você vai ter que obedecer todas as regras escritas ali. O segundo dever é você precisa obedecer os seus superiores. Isso é fundamental. O terceiro dever é que você precisa ter honestidade, você precisa ser íntegro e precisa ter seriedade no seu trabalho, naquilo que você está fazendo. Outra coisa é que você precisa ser leal à sua empresa. Você precisa guardar segredos profissionais. Você precisa aprender a guardar os segredos para si. Você precisa ter uma postura exemplar. Você precisa ter um bom comportamento. Você precisa se preocupar com isso no seu ambiente de trabalho. Você precisa ir com roupas adequadas. Precisa falar de maneira adequada àquele ambiente. Outra coisa é que você jamais deve fazer é aparecer embriagado no seu ambiente de trabalho.
Isso é uma coisa inadmissível. E o último ponto é que você não pode comprometer a honra dos seus colegas ou do seu chefe falando calúnias ou difamando, e também não pode ofender ninguém fisicamente. Agora eu vou falar um pouco dos direitos que nós trabalhadores temos. Bom, o primeiro direito que eu vim trazer para vocês é uma curiosidade que muita gente não sabe. O trabalhador, ele tem direito de receber sua carteira de trabalho em mãos em até 48 horas depois de ter sido contratado. O empregador, ele tem esse dever de devolver a carteira de trabalho. Caso contrário, ele terá que pagar uma multa para o trabalhador. O segundo direito é o salário mínimo. O salário mínimo é um valor que, por lei, diz que nenhum trabalhador ele deve receber um valor menor que o salário mínimo. O que é o salário mínimo? É um valor que ele é anualmente reajustado para que todo trabalhador consiga atender às suas necessidades vitais básicas. O salário do trabalhador, ele tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado. O descanso entre uma jornada e outra de trabalho deve ser de no mínimo 11 horas. E as horas extras por dia devem ser de no máximo até 2 horas de trabalho. O trabalhador que trabalha mais de 6 horas por dia, ele tem o direito de 1 hora no mínimo para fazer sua alimentação e para descansar. Férias. Após um ano inteiro de trabalho, todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias remunerados. Se ele tiver interesse, ele também pode vender 1/3 de suas férias. Temos também o 13º salário, que ele deve ser pago no final do ano em até 2 parcelas, a primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Outro direito do trabalhador é o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Todo trabalhador que foi contratado a partir do ano de 1988 pelo regime da CLT, ele tem direito a uma conta vinculada em seu nome, onde o empregador deposita todos os meses 8% do salário. Esse valor ele pode ser retirado se você for demitido sem justa causa, se você tiver alguma doença grave, ou se você for comprar sua casa própria, ou então na sua aposentadoria. Abono salarial. Aquele que recebeu em média até 2 salários mínimos por mês e que trabalhou durante 5 anos, ao menos 30 dias em cada um desses anos, e que esteve cadastrado no PIS ou no PASEP durante esse tempo, ele tem direito total a um abono salarial no valor de 1 salário mínimo por ano. Seguro-desemprego. Se o colaborador teve carteira assinada por no mínimo 2 anos e ele for demitido sem justa causa, ele tem direito a uma ajuda financeira até que consiga outro trabalho. Essa ajuda financeira ela é dividida em até 5 parcelas. Depois de 5 meses, a pessoa perde o seguro-desemprego. Bom, meu nome é Eduardo e nosso trabalho é sobre os fundamentos trabalhistas. Eu vou falar sobre os benefícios. Os benefícios sociais são as facilidades, as vantagens e os serviços sociais que as empresas oferecem a seus empregados no sentido de poupar esforços e preocupações. Ela constitui a chamada remuneração indireta, concedida a todo empregado, independente do cargo ocupado, em conjunto com a chamada remuneração direta, que é o salário específico para o cargo ocupado. Bom, os benefícios trabalhistas são concessões que as empresas fazem a seus colaboradores. Alguns são obrigatórios e garantidos pela lei, e outros são regalias oferecidas pelas empresas como um incentivo e um meio motivador para os seus funcionários. São vantagens oferecidas e descontados parcial ou total. Bom, alguns dos benefícios oferecidos a seus funcionários são vale alimentação, que diferente de outros benefícios como vale transporte, o vale alimentação é uma obrigação da empresa e de acordo com o artigo 458, o salário entregue ao trabalhador está incluso alimentação, moradia, vestuário e etc. Já o vale transporte é obrigatório por lei
a empresa descartar 6% do salário básico do empregado. Caso ultrapasse 6% para ir e vir do trabalho, fica por conta da empresa. Vale Cultura. É oferecido por algumas empresas, proporcionando, por exemplo, que o funcionário vá numa livraria, num teatro, no cinema, no museu e etc. O plano odontológico e de saúde. Geralmente ele é oferecido com um valor abaixo, né, do plano particular, ficando a critério da empresa. O auxílio creche é um direito para as mulheres que trabalham numa empresa que tem mais de 30 funcionários, mas é opcional e com isso se torna um benefício em empresas menores. E esse espaço pode ser dentro ou fora da empresa. A bolsa de estudo. Algumas empresas investem na formação de seus funcionários, capacitando profissionalmente melhor e habilitados a contribuir para o crescimento da empresa, né? O horário flexível. É organizado para a própria empresa com o intuito de flexibilidade, com os horários obrigatórios e presenciais, assim também como os virtuais, definindo qual se encaixa melhor, né? E sendo assim, todos esses benefícios são de motivação para o funcionário e ele mantém a empresa à frente dos concorrentes. E isso é encargo do setor RH, com o desafio de elaborar planos, benefícios com estratégias a beneficiar a todos os funcionários e empresas. Oi, meu nome é Vitor de Livre Freitas, sou jovem aprendiz, aluno do SENAC e eu vou falar sobre as obrigações das empresas. Bom, existem muitas obrigações e elas servem para manter a sua empresa regular, com o Estado, com legislação e evitar qualquer tipo de risco. Existem as obrigações contábeis, fiscais e previdenciárias. Bom, temos os compromissos com impostos de renda, né? São as obrigações comuns e as obrigações especiais. As comuns são os compromissos com a legislação, o fisco, o Ministério do Trabalho, a Previdência. As especiais são de acordo com a classificação da empresa em onde ela se enquadra, se é comercial, se é industrial e tudo mais. Então são o lucro real, presumido, simples nacional, etc. Começando pelo começo, temos a regularização da empresa, né? Temos a abertura, o quadro societário, regime tributário, CNPJ e a nota fiscal. Temos o contrato social, que é uma certidão de nascimento da empresa. Temos a contabilidade, que é obrigatória por lei, todas devem ter, que serve para o controle de patrimônio, gerenciamento dos negócios e para atender melhor as necessidades do fisco. Começando pelas obrigações contábeis. Bom, temos o balanço patrimonial, que seria toda empresa deve registrar os bens consumidos e as despesas da empresa. Temos os livros, o livro diário e o livro razão. O livro diário ele serve para registrar das operações diárias, né, como o próprio nome diz, e o razão ele serve para movimentação analítica das contas, então e também no diário. Bom, temos as obrigações fiscais e tributárias, que seria o RPJ, o IRF, que seria o imposto de renda na pessoa jurídica. Temos o DIRF, que é para a declaração do imposto de renda. Temos o SPID fiscal, que seria o imposto sobre os produtos industrializados. Temos a declaração de inativa, então mesmo que a empresa esteja inativa, ela deve prestar esclarecimento com a legislação. As obrigações trabalhistas e previdenciárias, então temos o Prolabore, que é o contrato dos sócios, é um dos primeiros documentos elaborados já no início da empresa. Temos a folha de pagamento, temos o pagamento das guias sociais com os valores do INSS e o FGTS, temos o CAGED, que é o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados. Temos o plano de controle médico de saúde ocupacional, né, visando cuidar da saúde dos empregados. E também temos o plano de prevenção de riscos ambientais, também visando cuidar da saúde dos funcionários no ambiente em que trabalham. Essas são as obrigações das empresas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Bruna e eu vou falar sobre o plano de saúde de acordo com a CLT e de acordo com a reforma trabalhista. O plano de saúde normalmente é concedido de forma voluntária pela empresa, exceto algumas convenções coletivas de trabalho, que são acordos de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos, que representam categorias econômicas e profissionais, estipulam condições de trabalho aplicáveis. Não existe nenhuma lei trabalhista que obrigue a empresa a conceder um plano de saúde. É importante esclarecer
que o plano de saúde, ainda que custeado integralmente pela empresa, ele não configura o salário in natura, ou seja, o valor pago por ele não vai refletir nas demais verbas trabalhistas como férias, 13º, FGTS e INSS. Isso significa que os planos são benefícios concedidos a partir da vontade do empregador. A assistência médica, hospitalar e odontológica, prestadas diretamente ou mediante seguro-saúde, não são consideradas como salário ou mesmo parte dele. Ainda que o plano de saúde não integre o salário, uma vez concedido pelo empregador, ele não pode mais ser suprimido, porque ele passa a integrar o patrimônio jurídico do empregado. Apesar das cláusulas presentes na CLT, por muitos anos existiu um embate por causa da interpretação da lei que cita os benefícios oferecidos pelas empresas. A discussão iniciou quando as empresas passaram a oferecer planos de saúde diferenciados para cada categoria profissional. Dessa forma, os planos melhores eram oferecidos a colaboradores de cargos mais altos e vice-versa. Foi decidido, então, que a contribuição relativa por parte do funcionário, ou seja, o desconto na folha de pagamento, não aconteceria desde que a cobertura do plano de saúde abrangesse todos os colaboradores da empresa da mesma forma. Quando existem planos superiores oferecidos a colaboradores com cargos mais altos, o benefício acaba perdendo caráter social e ganhando um caráter remuneratório. Nesse caso, o colaborador que recebe benefício superior deve contribuir com parte do salário. Plano de saúde de acordo com a reforma trabalhista. O trabalhador que tem o contrato suspenso, em virtude de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deve ter o plano de saúde mantido pela empresa enquanto ele precisar, porque entende-se que o direito a esse benefício independe da prestação de serviços e é mais por manutenção do vínculo com a empresa, que permanece íntegro durante o período de afastamento desse empregado. Sabe-se que a aposentadoria por invalidez não é mais considerada causa de extinção do contrato de trabalho, porque mesmo cancelada depois de 5 anos, o trabalhador tem direito de retornar ao emprego. Desse jeito, a empresa tem que manter o pagamento do plano de saúde do empregado aposentado até que ele retorne. O não cumprimento desse direito por parte da empresa tem gerado algumas condenações por dano moral, porque não tem como negar que no período de doença é quando o empregado mais necessita de acesso ao tratamento médico, portanto, negar isso configura ato ofensivo à dignidade do trabalhador. O empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde para si e para os seus dependentes, se ele quiser, e é o que garante a resolução normativa número 279 da Agência Nacional de Saúde. O trabalhador deve manifestar o interesse em manter o benefício no prazo de até 30 dias após o comunicado da empresa sobre a possibilidade de permanência no plano. É importante destacar que a empresa é obrigada a informar por escrito sobre essa possibilidade e que somente após esse comunicado que passa a valer o prazo de 30 dias. Portanto, se não houve comunicado por parte da empresa, ela não pode alegar a perda do prazo por parte do funcionário para requerer a manutenção do benefício. É bom que o trabalhador tenha provas de que ele fez a solicitação à empresa para que não haja um desencontro de informações e que ele tenha a garantia que ele pediu. O prazo de permanência após a demissão corresponde a 1/3 do tempo de contribuição com o plano de saúde da empresa, assegurado um período de, no mínimo, 6 meses e, no máximo, 24 meses. Na prática, se uma pessoa foi demitida após contribuir por 3 anos, ela tem direito a permanecer no plano de saúde por 12 meses. A admissão em um novo emprego, que possibilita
ao ex-empregado da empresa o ingresso em um novo plano de saúde é a causa de extinção do direito ao plano de saúde na empresa antiga. Os aposentados também podem contribuir com o plano, mas as regras são um pouco diferentes. Para aqueles que contribuíram por 10 ou mais anos, é assegurado o direito indefinidamente, pelo tempo que eles desejarem. Para os que ficaram na empresa por um tempo inferior, cada ano de contribuição dá a eles um direito de 1 ano de permanência no plano empresarial após a aposentadoria.